Olá, senhores pais e catequizandos, o meu nome é Nalan Tadal e eu vou estar conduzindo essa pequena catequese hoje aqui com vocês. O tema de hoje será o sacramento da confissão. O que é? E antes de entrar propriamente dito no tema, eu gostaria de explicar algumas coisas para que mais para frente fique mais fácil a compreensão sobre o tema. E gostaria de lembrar também que por ser um tema muito amplo e pouco tempo, é um pouco difícil de abranger todas as características, todas as definições e formas de abordar o tema. Então hoje aqui eu escolhi uma maneira e ela é só uma dentre várias outras que poderia existir. Primeiramente, nós precisamos entender que nós possuímos uma saúde espiritual e que nós precisamos cuidar dela porque ela é muito importante. Assim como existe a saúde física e a saúde mental, onde, por exemplo, na saúde física, se nós não nos alimentarmos adequadamente ou praticarmos exercícios, nós podemos ter fraquezas ou algumas doenças. E na saúde mental, além de exercícios físicos e alimentação adequada, também é bom conversar e estar em contato com a família e amigos para assim poder evitar algumas doenças como a ansiedade talvez ou a depressão. Da mesma forma, na saúde espiritual nós precisamos cuidar dela para que não tenhamos problemas na nossa vida. E na verdade a saúde espiritual ela é ainda mais importante talvez do que a saúde mental e a saúde física. Enquanto a saúde mental e a saúde física diz respeito simplesmente à nossa vida aqui na Terra, que pode variar aí até uns 100 e poucos anos, a nossa saúde espiritual diz respeito não somente a essa vida aqui na Terra, mas também à vida que tem após a nossa morte. Como assim a vida após a morte? Nós católicos acreditamos que após nós morrermos, a nossa alma pode ir para dois lugares, ou para o céu ou para o inferno. Sendo que talvez antes de chegar no céu possamos passar pelo purgatório, mas purgatório ainda é certeza de céu. Então, como que a saúde espiritual tem a ver com o céu ou o inferno? Nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, porque assim, tendo uma boa saúde espiritual, nós podemos ir para o céu e evitar o inferno. Assim como na saúde física ou mental, se nós cuidarmos adequadamente delas, nós não ficamos doentes, na saúde espiritual, se a gente cuidar adequadamente dela, nós evitamos o inferno e assim podemos ir para o céu. Mas o que seria o céu e o inferno? O céu é o paraíso eterno, é a vida eterna, é estar na presença de Deus, é ser feliz eternamente. Já o inferno é totalmente oposto do céu. O inferno é o sofrimento eterno, é a morte eterna, é estar longe de Deus. Imagina essa nossa vida de alguns anos que parece bastante para a gente enquanto estamos aqui na Terra. Mas isso é só um pequeno pedaço da eternidade que é após a nossa morte. Então imagina passar a eternidade ou no céu ou passar a eternidade no inferno. Muito melhor passar a eternidade no céu, né? O que eu posso fazer para conseguir ir para o céu cuidando da minha saúde espiritual? Algumas coisas são, por exemplo, ir à missa, receber a comunhão, ler a Bíblia, rezar o terço, praticar caridade e também evitar os pecados. Então, dentro de um desses requisitos que eu disse que nós precisamos cumprir para ter uma boa saúde espiritual e assim poder ir para o céu, é o de não praticar pecados. Mas caso aconteça de eu cometer algum pecado, eu já estou automaticamente condenado ao inferno? Não necessariamente. Para nós católicos, e é neste momento que entra o nosso tema, a confissão, o sacramento da confissão. O que seria o sacramento da confissão? O sacramento da confissão é quando eu me arrependo dos meus pecados, eu faço um firme propósito de não voltar a cometê-los e vou até um sacerdote e confesso, me acuso ali diante dele sobre os meus pecados. E dessa forma eu recebo o perdão dos meus pecados. Para ilustrar como funciona mais ou menos isso da nossa saúde espiritual e a confissão, eu gosto de pensar como se fosse a nossa alma, a nossa vida fosse como uma folha de papel em branco. Para ilustrar isso, como que funciona o sacramento da confissão na nossa vida, na nossa alma, eu gosto de pensar como se fosse uma folha de papel em branco. Ao nascermos e sermos batizados, a nossa alma é como se fosse uma folha de papel completamente em branco. Porém, conforme vamos vivendo e vamos crescendo, nós vamos cometendo pecados. E esses pecados seriam como se nós riscássemos essa folha de papel e a cada pecado fosse manchando a nossa alma. E é nesse momento que entra o sacramento da confissão. Assim como uma borracha consegue apagar os riscos de lápis
que fizemos em uma folha, dessa mesma forma a confissão pode apagar os nossos pecados da nossa alma. Porém, ainda assim, quando você escreve numa folha de papel, mesmo que apague depois, ainda fica uma pequena marca nessa folha, da mesma forma continua na nossa vida e na nossa alma. Nós chamamos isso das consequências do pecado. Por exemplo, o pecado de não furtar. Caso eu venha roubar algo de alguém, eu posso me arrepender, eu posso fazer um firme propósito de não mais voltar a cometer isso e eu posso pedir o perdão ao sacerdote. Porém, eu ainda preciso arcar com as consequências desse pecado. Eu ainda preciso restituir o que foi roubado, eu preciso pedir perdão para a pessoa que foi roubada e, no pior das hipóteses, eu posso acabar sendo preso por causa do meu crime. Então essa é uma consequência deste pecado. Da mesma forma, após a nossa morte, ainda que sejamos perdoados, não sejamos mais condenados ao inferno por causa desse pecado, essa marca que sobrou na nossa folha, na nossa alma, ainda nos impede de estar diretamente na presença de Deus. Ainda não estamos completamente puros. E é neste momento que entra o purgatório, aquilo que eu disse anteriormente. O purgatório é um lugar de purificação, onde a gente ainda não está completamente puro para estar na presença de Deus, então nós passamos por ele. Por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus diz que bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Ou seja, se nós morrermos, nos confessamos, estamos na graça, porém nós não somos completamente puros ainda, então não podemos estar na presença de Deus. Então, para isso que existe o purgatório, onde nós iremos purgar essas marcas que ficaram na nossa vida, essas consequências, e a partir disso, depois disso, pode levar um tempo, mas depois desse tempo nós adentramos ao céu. Outra coisa que eu gosto de pensar é que nós não precisamos conquistar o céu, nós devemos tentar não perdê-lo. Como eu disse, quando nós nascemos e somos batizados, a nossa alma é completamente pura e branca, como se fosse essa folha de papel. Só que, então quer dizer que neste momento, se nós morrêssemos neste momento, nós iríamos diretamente para o céu. Porém, conforme vamos vivendo, vamos pecando e vamos manchando a nossa alma. Então, é um esforço para não perder a nossa salvação e não tentar conquistá-la em si. Então, acredito que possa ter ficado um pouco claro sobre o que é a confissão. A confissão é esse sacramento da igreja em que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, fazer um firme propósito de não voltar a cometê-los e nos confessar diretamente ao Padre e assim obtendo o perdão dos nossos pecados. Veja bem que aqui está condicionado algumas coisas. O arrependimento. Eu preciso me arrepender verdadeiramente dos pecados cometidos. Eu preciso ter uma verdadeira intenção de não voltar a cometê-los mais. E aí sim, confessar ao Padre. Eu não posso confessar diretamente com Deus, tenho que confessar ao Padre. Esse caminho que nós percorremos para conseguir explicar um pouco sobre a confissão, assim como eu disse lá no começo que existem várias formas da gente analisar e abordar o assunto, essa foi uma, mas talvez não seja a melhor forma de se abordar isso. Por exemplo, nós pensamos no arrependimento dos pecados e aí a confissão basicamente para evitar o inferno e tentar ganhar o céu. Isso é o que nós chamamos de contrição imperfeita, ou seja, eu me arrependi para evitar o sofrimento do inferno, ou eu me arrependi, eu me converti, eu deixei de pecar para tentar me beneficiar com isso, recebendo ao céu. Nós, quanto cristãos católicos, devemos sempre buscar a contrição perfeita, onde tudo que fazemos, fazemos por amor a Cristo. Então eu deixo de pecar, não por medo do inferno ou para me beneficiar do céu, mas sim por amor a Cristo. Por amar a Cristo, eu não peco. Por amar a Cristo, eu faço coisas boas. Por amar a Cristo, eu pratico caridade. Por amar a Cristo, eu faço as minhas orações. Tudo nós temos que ter em vista o amor a Cristo. E se nós pararmos para analisar, Cristo passou por uma agonia muito grande no Horto das Oliveiras, onde ele chegou a suar sangue. Os cientistas e os estudiosos dizem que para uma pessoa chegar a suar sangue, a agonia e o sofrimento tem que estar em um nível muito grande para sair sangue dos seus poros. E Jesus passou por isso. Jesus foi flagelado, Jesus carregou aquela cruz pesada, recebeu uma coroa de espinhos na cabeça em que os espinhos perfuraram até o cérebro. Jesus foi crucificado e morto por cada um de nós. Não de maneira geral, não uma morte para a nossa salvação geral da humanidade, mas sim uma morte para a minha salvação.
Ele sofreu todas aquelas dores por causa de mim. Da mesma forma como ele sofreu todas aquelas dores por causa de você e por causa de cada um de nós. Então Cristo morreu, sofreu por causa de cada indivíduo, individualmente por cada um, e não de maneira coletiva. Se a gente pensar por esse lado, quer dizer, se cada pecado que eu cometo poderia ser como uma flagelação que Cristo recebe. Então, por amor a Cristo, para tentar de alguma forma diminuir o sofrimento de Cristo, eu tento não pecar ao máximo. E essa tem que ser a nossa visão quanto católico, a nossa visão de a maneira mais correta da gente agir. Essa contrição perfeita, tudo por amor a Cristo. E agora, tem alguns outros pontos que eu gostaria de comentar a respeito do assunto, que eu também acho muito importante. O sacramento da confissão, ele é um sacramento, só que também é um mandamento da igreja. Nós precisamos nos confessar ao mínimo uma vez ao ano. Ou seja, se não se confessar nem uma vez ao ano, é mais um pecado que nós temos. Então, é um mandamento da igreja nos confessar no mínimo uma vez ao ano. Se nós vamos nos confessar com 2 pecados, confessamos só um, nós voltamos para casa com 3. Porque não tem como a gente enganar a Deus. É Deus quem está ali e opera o perdão. Então, se a gente tem 2 pecados e confessa só um, a gente está pecando novamente por mentir. Mas, e se eu esquecer um dos pecados? Por exemplo, se eu fiz um exame de consciência bem feito, se eu parei para pensar nos meus pecados, tomei nota e fui lá, me arrependi dos meus pecados, tive uma firme intenção de não voltar a cometê-los mais, me confessei ao padre, mas ainda assim eu esqueci de um pecado. Nesse caso, o pecado está perdoado, por causa que você simplesmente esqueceu. Mas fica como recomendação, talvez numa próxima ocasião, trazê-lo novamente para o padre. Terceiro ponto. Esse é um ponto que eu gosto de pensar um pouco. Muitas pessoas, às vezes, não confiam muito na confissão e têm um certo ponto de vista meio errado. Então, para tentar ilustrar um pouco esse ponto, e mostrar como que não faz sentido essa visão, eu gostaria de contar sobre uma passagem da Bíblia em que Jesus pega e está ali dentro de uma casa pregando o evangelho e 4 amigos trazem um outro amigo seu paralítico. Só que como a casa estava muito lotada, esses amigos abriram um telhado e desceram a maca por cima para que ele pudesse estar próximo de Jesus. E Jesus, vendo a fé desses amigos, ele pega e diz: os seus pecados estão perdoados, diz ao paralítico. E nessa ocasião, as pessoas que estavam ali em volta começam a cochichar, né? Quem é esse que blasfema e que diz perdoar os pecados? Só Deus perdoa os pecados. E Jesus, sondando os corações, diz: o que seria mais fácil? Eu perdoar os pecados ou eu dizer, levanta-te, toma a sua cama e vai para casa? Então daí nesse momento Jesus fala que para vocês tomarem conhecimento do poder que foi dado a Jesus por Deus, ele diz, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. E neste mesmo momento, o paralítico levanta, toma a sua cama e vai para casa. Da mesma forma, eu gosto de pensar e analisar. Por exemplo, muitas pessoas não acreditam na confissão. Falam, eu não vou me confessar com aquele padre porque ele é um pecador, talvez até mesmo mais pecador do que eu. Então eu me confesso em casa, eu me confesso diretamente com Deus. Bem, talvez essas mesmas pessoas, quando vão na missa, entram na fila da comunhão e recebem ali a comunhão. O que é a comunhão? É o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas como que surge esse corpo e sangue de Jesus Cristo? É o Padre quem consagra e transforma o pão e o vinho em corpo e sangue. Ou seja, essa pessoa acredita que o Padre, aquele mesmo Padre pecador, que ela não se confessa por causa que ele é pecador, consegue transformar um pão e vinho em corpo e sangue de Jesus. E aí eu me pergunto, o que seria mais fácil? O padre dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou o padre transformar pão e vinho em corpo e sangue? Fica este questionamento, né? Só um parênteses que eu gostaria de fazer para explicar um pouquinho melhor. Na realidade, quem opera o perdão, o sacramento da confissão, na verdade, é o próprio Jesus Cristo. Da mesma forma que quem consagra o pão e vinho, e já não é mais pão e vinho, e sim corpo e sangue de Cristo, é o próprio Jesus Cristo. Nas duas ocasiões, é o próprio Jesus Cristo quem opera. Então, por isso que ali, quando eu disse que se a gente for com 2 pecados e confessar só um, a gente volta com 3, a gente pode conseguir enganar o padre. Mas o próprio Jesus Cristo, quem opera o perdão, ele sabe a verdade. Então,
não tem como enganar a Jesus, né? Então, da mesma forma, vamos nos confessar porque é o próprio Jesus quem está ali nos perdoando. A gente vai na Santa Missa, a gente recebe a comunhão porque é o próprio Jesus quem consagra, quem transforma pão e vinho em corpo e sangue. Quarto ponto muito importante que eu gostaria de chamar a atenção. Algumas pessoas também acreditam ou não se confessam porque acreditam que vão ser salvos pela misericórdia, porque Deus é muito misericordioso. E é verdade. Porém, na Bíblia diz também que Deus é justo juiz, misericordioso, mas também justo juiz. E, como justo juiz, ele julga justamente. Então, depender da misericórdia de Deus nessa ocasião é uma hipótese. A gente tem a certeza da salvação por meio de caminhos que a igreja nos apresenta, através da confissão, através da Santa Missa, da comunhão. Existem meios que nós podemos ter um pouco mais de certeza na nossa salvação. Da mesma forma que Deus pode nos salvar, escolher a misericórdia e nos alcançar pela misericórdia, pode ser que Deus não nos salve dessa forma. Nós não sabemos como que vai ser o julgamento, nós não sabemos quais são os desígnios de Deus. Então, o melhor que nós podemos fazer é acreditar na Santa Igreja e seguir os caminhos que elas nos apresentam, pois esses são os caminhos mais seguros para a nossa salvação. Novamente, lembrando, não simplesmente ter essa contrição imperfeita, pensando na nossa salvação ou na nossa perdição, mas sim por amor a Cristo. Novamente, naquele ponto em que eu disse que é um mandamento da igreja confessar uma vez ao ano, né? Novamente, pela contrição perfeita, nós deveríamos nos confessar sempre que possível, porque cometemos muito mais pecados, todo dia nós pecamos, né? E deixar para confessar uma vez ao ano é muito pouco. Por amor a Cristo, nós deveríamos confessar um pouco mais, talvez. E também, se nós pensarmos que não sabemos o dia do julgamento, não sabemos o dia que nós iremos morrer, nós deveríamos estar sempre preparados. Assim como na passagem da Bíblia, onde que diz que o dono da casa não sabe quando o ladrão vai vir, então ele tem que estar preparado, assim é na nossa vida, nós devemos estar preparados para qualquer momento o dia do juízo chegar. E eu acredito, era tudo isso que eu tinha para falar, acredito que possa ter ficado um pouco claro. Se ficou ainda algumas dúvidas, procure seu catequista ou o próprio sacerdote, que ele pode explicar melhor sobre o assunto. Lembrando que essa foi uma das maneiras de abordar o assunto. Outra coisa que eu gostaria de comentar antes de encerrar é que existem algumas pessoas que elas são impossibilitadas do sacramento da confissão. Elas não podem receber esse sacramento. Nesses casos, eu aconselho que essas pessoas possam estar buscando um sacerdote para se aconselhar melhor da maneira como agir, da maneira como viver, que o sacerdote saberá conduzir, saberá guiar essa pessoa da melhor maneira possível, para assim ela também conseguir um dia alcançar a sua salvação. E era isso que a gente tinha para tratar hoje nessa catequese. Eu espero que tenha ficado claro sobre tudo isso. E é isso aí, vamos rezar uma Ave Maria para terminar a nossa catequese e pedir que Maria esteja sempre nos abençoando, esteja sempre nos conduzindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.